Continuamos com os exemplos de diagramas, só que agora faremos um diagrama usando as equações. Neste caso, a viga do exemplo de forças internas em vídeos anteriores será usado como exemplo para encontrar os diagramas de força cortante e momento fletor para esta viga. Igual que no exemplo de forças internas, nós podemos começar no extremo livre, o ponto B, e avançar para a esquerda e assim não precisar do cálculo das reações na parede. Mas esta não é a pergunta realmente importante, as reações. O importante aqui é saber em quantas seções preciso dividir minha viga para obter os diagramas de força cortante e momento fletor. Se quiser, pode pausar o vídeo. Por enquanto você pensa, analisa e responde em quantas seções que precisa dividir esta viga. Já sabe a resposta? Lembrem que a dica é começar desde um ponto, qualquer um dos extremos, e avançar até encontrar uma nova coisa, uma nova força, um novo momento, uma nova carga distribuída, qualquer coisa nova. Se começamos no extremo livre B, avançamos, a única coisa que temos é a carga distribuída, que é uma distribuição, vamos dizer, triangular. Começamos a avançar até chegar ao ponto A e ao longo de todo o comprimento da viga sempre temos a mesma carga distribuída. No caso, nunca encontramos nenhuma outra coisa, assim que se sua resposta foi só temos uma seção, você respondeu corretamente. Neste caso, só precisaríamos fazer um corte para a viga toda. A solução, então, faremos um corte imaginário a uma distância x aleatória, igual que no exemplo de forças internas, quando fazíamos um corte no ponto C, e precisávamos saber qual que era a magnitude da carga, ou seja, a altura do triângulo naquele ponto C, para conseguir resolver nossas equações de equilíbrio. Neste caso, igualmente precisaríamos saber qual que é a altura a uma distância x aleatória. E fazemos uma relação de triângulos semelhantes, onde o triângulo maior é 270 N sobre metro e a base é 9 metros. E o triângulo menor, que seria o triângulo vermelho, teria uma altura W, que é o valor da carga, e uma distância x aleatória. Resolvendo nossa semelhança de triângulos, encontramos que o valor da carga W é igual a 30 N sobre metro quadrado vezes x, sendo x em metros. Observem que o valor da nossa carga W é uma função que vai aumentando quanto mais aumenta o valor da distância x. Com esta equação, já conheceríamos o valor da altura e podemos fazer nosso diagrama de corpo livre da primeira e única seção para encontrar as equações de nossos diagramas de força cortante e momento fletor. Fazendo o corte em uma distância x aleatória, desenhamos nosso diagrama de corpo livre, que seria este que aparece na parte em cima, e aparecerão obviamente nossas forças internas, a força cortante, o momento fletor e a força normal. Já sabemos que a carga W está dada pela equação que encontramos anteriormente, e como só temos essa carga distribuída, para calcular o momento fletor, precisamos concentrar a carga no centro geométrico.
Para concentrar a carga, teríamos a altura de um triângulo. O triângulo que tem uma base x e uma altura de 30 newtons sobre metro quadrado vezes x. A área de um triângulo é 1/2 da base vezes a altura. Assim que a magnitude dessa carga seria a área do triângulo igual a 15 newton sobre metro quadrado vezes x ao quadrado. Essa seria a magnitude e esse seria o valor da carga total que está nesse triângulo. Ele se concentra a uma distância de 1/3. Lembrem que é 1/3 desde a parte mais alta do triângulo. Ou medido desde o ponto 0 seria 2/3. Mas como vamos fazer somatória de momentos no ponto x, a alavanca seria 1/3 de x. Usamos as nossas equações de equilíbrio, somatória de forças em x igual a 0. Não temos nenhuma força externa atuando na viga, assim que a normal seria igual a 0. A somatória de forças em y igual a 0. Temos a força cortante para cima e a carga distribuída para baixo, que nós já concentramos, e é igual àqueles 15 newtons sobre metro quadrado vezes x ao quadrado. Assim que nossa força cortante teria um valor de 15 newtons sobre metro quadrado vezes x ao quadrado. Neste caso, a equação da nossa força cortante é uma equação quadrática, uma equação de grau 2. O ponto inicial seria a parte da direita quando x é 0 e o ponto final fica na parede com x igual a 9. Substituímos esses valores, encontramos que no extremo livre a força cortante é 0 e na parede a força cortante é 1215 newton. Fazemos somatória de momentos no ponto x igual a 0. Sendo os positivos os giros anti-horários, teríamos o momento fletor como negativo, teríamos a carga de 15 newton sobre metro vezes x ao quadrado, com uma alavanca de 1/3 de x, como já tínhamos falado anteriormente, fazendo um momento também negativo, e tudo isso será igual a 0. Resolvemos e obtemos que a equação do momento fletor é igual a menos 5 newton sobre metro quadrado multiplicado por x ao cubo. Assim que nossa equação é uma equação cúbica de grau 3, onde o ponto inicial 0, o momento fletor é 0, e no ponto final x igual a 9 metros, o momento fletor é menos 3.645 newton por metro. Observem que, se substituímos o valor de x igual a 6 metros nas nossas equações, nós obtemos os valores que obtivemos das forças internas no exemplo de forças internas. No caso, teríamos que a força interna cortante seria igual a 540 newton e o momento fletor seria igual a menos 1080 Nm. Obviamente, estas equações elas descrevem todo o comportamento das forças internas ao longo de nossa viga. Já com as equações prontas, podemos proceder a graficar nossos diagramas de força cortante e momento fletor. Nesta imagem, podemos ver como seriam as curvas de força cortante e momento fletor. Lembrem que o nosso início x igual a 0 fica na direita no ponto B, porque foi aí onde a gente começou, e avançamos para a esquerda até chegar na parede. Já vimos que a curva da força cortante é uma equação quadrática de grau 2,
e que a curva ao momento fletor é de grau 3. E lembrem que a equação que descreve a carga que encontramos quando começamos a solucionar o problema era uma equação de uma linha de grau 1. A distribuição de carregamento era uma equação linear. Então podemos observar que o grau da equação vai aumentando. Ou seja, se nós temos uma equação de grau 1, na curva de distribuição de carga, a nossa curva de força cortante será uma equação de grau 2 e a do momento fletor será uma equação de grau 3. Isto já tem acontecido nos exemplos passados. Se vocês observam, quando nós tínhamos uma carga homogeneamente distribuída, que seria uma curva de grau 0 porque é uma constante, a nossa equação de força cortante seria grau 1, uma linha reta, e a do momento fletor seria de grau 2. Ou seja, cada vez que avançamos de carga para cortante para momento, as nossas equações aumentam em 1 grau. Bom, já mostramos que existe uma relação entre a curva de carregamento, a curva de carga ou de distribuição de carga nas vigas e as curvas de força cortante e momento fletor. Uma relação matemática entre as funções. Assim que vamos tentar resolver como é que são as relações entre estas equações. Neste caso, chamaremos as relações diferenciais entre a curva de carga e as equações, ou neste caso, as relações entre a função de distribuição de carga e as funções de força cortante e momento fletor. Para isto, pegaremos uma viga qualquer com uma função de carregamento P qualquer, uma arbitrária. Geralmente estamos usando equações de tipo polinômios, mas isto aqui é aplicável para qualquer tipo de função matemática. Usaremos uma pequena região, ΔX, para nossa análise. Faremos os cortes tanto na esquerda e na direita para analisar como que são as forças nessa região. E teríamos forças internas na esquerda e forças internas na direita. Se fazemos ΔX aproximadamente zero, ou seja, que aquela região de análise é muito pequena, observem que o valor da carga no ponto P de x é aproximadamente igual ao valor da carga no ponto P de x no ΔX. E igual que quando nós analisávamos limite de uma função, a área embaixo de qualquer curva ela pode ser aproximadamente a área de um retângulo quando ΔX é aproximadamente zero, que é o caso de nossa análise. Se fazemos ΔX aproximadamente zero, a área da curva, que é o retângulo, teria uma área de o valor P, que é a magnitude da carga, e a base do retângulo seria ΔX. Para fazer o análise nas nossas equações de equilíbrio, podemos concentrar a magnitude da carga distribuída com a área do retângulo e concentraremos ela com o valor de P ΔX, que é a área do retângulo. E colocamos ele na metade, que é a metade do retângulo, que é o centro geométrico, como já tínhamos feito anteriormente. Usando nossas equações de equilíbrio, teríamos uma teoria de forças em Y igual a zero. Na esquerda temos uma força cortante para cima. Depois temos a carga concentrada, que é do retângulo, a área embaixo da curva, como falamos, negativa porque está para baixo, e o valor de menos P vezes ΔX. E na direita temos a força cortante com um valor de a força cortante mais um diferencial de força cortante, que foi o
o valor que aumentou a força nessa pequena distância. Tudo isso igual a zero. Resolvendo isto, chegaríamos em que ΔV, ou seja, a variação da força cortante, dividido a variação de x, é igual a menos P, onde P é a função de distribuição de carga. Como já falamos, se fazemos ΔX muito pequeno, isto seria equivalente a uma derivada, ou seja, teríamos que ΔV sobre dx, quando é muito pequeno, aproximadamente zero, seria equivalente a derivada da função b de força cortante com respeito a x. Assim que a derivada de v é a magnitude da carga distribuída naquele ponto onde fazemos análise. Fazendo somatória de momentos no ponto da direita, no ponto ΔX, teríamos o momento mais diferencial de momento na direita, teríamos o momento devido à carga concentrada, com sua alavanca que é ΔX meios, teríamos o momento fletor da esquerda e também teríamos a força cortante, que também faria um momento. Resolvendo tudo isto, chegamos a outra função, que é ΔM sobre ΔX igual a força cortante menos P vezes ΔX sobre 2. Novamente encontramos que existe uma relação matemática entre a derivada da curva de momento fletor e a função da força cortante. Estas relações são conhecidas como o Teorema de Schwittler, em honor ao engenheiro civil alemão que foi o primeiro em descrever a relação entre estas funções. De novo, quando fazemos o limite de ΔX tendendo a zero, encontramos que a derivada da força cortante com respeito a x é igual a menos a função de carregamento P. Igualmente, a derivada da função do momento fletor com respeito a x será igual à função de força cortante. Estas duas coisas são bem importantes e por isto é que observamos que sempre que temos uma função polinômica, começando, por exemplo, com uma função de carregamento de grau 1, a curva de força cortante de grau 2 e a de momento fletor de grau 3. Ou, visto ao inverso, uma função de momento fletor de grau 3, quando derivamos ficará a força cortante, que é grau 2, e igualmente ao derivar a função de grau 2 de força cortante, obteremos a função de carga de grau 1. Se desenvolvemos um pouco estas equações e integramos, já sabemos que existe uma relação matemática, e observem que na teoria é possível você partir da função de carga e integrar essa função para obter a função de força cortante. Integrar mais uma vez para obter a função do momento fletor. Assim que poderíamos obter as funções matemáticas só integrando, mais ou menos. O problema são as constantes de integração. Quando fazemos integral, sempre aparecem umas constantes e não sabemos qual que é o valor destas constantes. E para avaliar isto, precisaríamos fazer condições de contorno e assim. Não é que seja impossível, é outra maneira, mas não é uma coisa mais fácil e eu acho o caminho mais lógico o que explicamos no começo, na parte 1 do vídeo de diagramas, que é a parte com que fazemos o análise por corte de seções. Isto permite para nós ir observando qual que é o comportamento da viga, assim. Mas, de novo, para fechar, eu acho que a coisa mais importante que precisamos ter em conta
é o fato de que a derivada do momento fletor é a força cortante e a derivada da força cortante é menos a função de carregamento negativo, sempre menos P. Voltando ao exemplo 2 de vigas, que já tínhamos feito o diagrama, e já tínhamos mostrado isto, vamos ver como que seria a derivada da função de força cortante. Neste caso, a derivada de 15x ao quadrado dá 30x. Observem que neste caso, a derivada da força cortante não é menos P. Neste caso é P. Mas isso acontece pelo fato de que começamos pela direita e avançamos para a esquerda. Quando fazemos isto, se fizéssemos a mesma análise matemática para fazer as relações diferenciais, encontraríamos que os ΔV e ΔM apareceriam na parte esquerda. Assim que quando fizéssemos toda a resolução das nossas equações, chegaríamos em que a derivada da força cortante é igual a P, quando começamos de direita para a esquerda. Mas quando começamos, como mostramos na parte anterior, de esquerda para a direita, essa derivada é menos P. Assim que acontece que se você começa do outro lado, do lado direito e avança para a esquerda, essas relações diferenciais elas mudam o signo. Ou seja, o que era negativo vira positivo. No caso, por exemplo, a derivada do momento fletor seria menos a força cortante, como observamos aqui. A derivada da curva azul é menos a curva vermelha, enfim. Já explicamos isto, mas uma recomendação é, sempre que for possível, começar de esquerda e avançar para a direita, para não se confundir muito com estas coisas e simplesmente ter em conta o que explicamos no começo, com o desenvolvimento das equações diferenciais. E teríamos o que já explicamos. No caso, vamos ver o exemplo de uma carga pontual. Uma carga pontual, ela não tem área embaixo da curva. Como não tem área embaixo da curva, você não teria uma integral. Então, quando a carga é pontual, você fala que o P é igual a zero. Se você observa P igual a zero e substituímos isso nas equações que mostramos antes, fazendo as integrais, teríamos então que a força cortante é igual a uma constante e que o momento flector é uma equação linear de grau 1. No caso de uma carga uniformemente distribuída, P é igual a P sub 0 ou uma constante. Substituindo isso, teríamos que a força cortante é menos P sub 0 vezes x, que é a equação de uma linha reta, e que o momento fletor é a equação de uma parábola. Observe que, se fazemos a derivada do momento fletor com respeito a x, encontramos a força cortante. E se nesse caso a força cortante tivesse um valor de zero, a inclinação será zero. No caso de parábolas, nós temos isso um máximo ou um mínimo, que é o que acontecia quando fazíamos o método gráfico. Lembrem que tínhamos áreas positivas e áreas negativas. E se a curva passasse por zero, isso significaria que era um ponto onde a parábola passava de ser crescente a decrescente. Também usávamos isto para encontrar o ponto de análise quando usávamos o método matemático. Tudo isto vem dessa parte de relações diferenciais. Também, resolvendo as integrais, teríamos que a mudança entre o ponto B e o ponto A, ou seja, a mudança entre um ponto inicial e um ponto final, por exemplo, em uma seção, é igual à área embaixo da curva da força cortante. Isto é o que nós usávamos como o método gráfico.
Assim que o método gráfico, ele na verdade ele foi tirado desta parte de desenvolvimento matemático. Estas coisas teóricas ajudam você a entender um pouco mais todo o comportamento dos diagramas. Espero que tenham gostado do vídeo e nas próximas aulas falaremos sobre os temas de força axial ou carga axial. Até mais!